Biblioteca Gira, que gira! A Biblioteca Municipal nas ondas da rádio. Sintonize-se e viaje connosco ao som da biblioteca. A nossa missão é desafiá-lo, surpreendê-lo e informá-lo sobre todos os serviços e atividades que pode encontrar na sua biblioteca e muito mais. Escritores, ilustradores, histórias, poesia, filmes, músicas, memórias, conversas, lugares, tradições, sugestões, livros, leituras, uma infinidade de razões para ficar connosco e não perder pitada. Saiba mais sobre nós, sobre o nosso dia-a-dia. No nosso programa, iremos abordar diversos temas, conhecer melhor os autores que lemos, mesmo aqueles que estão ao nosso lado, em Ilhavo, e que tanto prezamos. Obrigado pela sua companhia. Boa tarde a todos. A chegada do verão desperta em nós uma imensa vontade de passear, e nada mais agradável do que um passeio à beira-mar. A praia é também um dos melhores locais para praticar exercício físico ou simplesmente desfrutar a paisagem, respirar ar puro e ler um bom livro. O tempo mais quente aumenta a vontade das leituras ao ar livre, leituras ligeiras em que os leitores se libertam de preocupações rotineiras. A leitura permite-nos viajar sem sair do sítio, descobrir novos mundos. E são diversos os recursos que temos ao nosso alcance, desde jornais, revistas ou livros de viagens, guias de praia e trilhos, passando pelos tradicionais romances sentimentais ou policiais. No verão, os astros alinham-se para nos convidar à descontração e vida saudável. A vontade de ficarmos em forma leva-nos a procurar dicas e sugestões que podemos encontrar nos livros de desporto e fitness e de comidas saudáveis. No próximo sábado, dia 20 de junho, vamos dar as boas-vindas ao solstício de verão e iniciar a época estival cheios de boas energias e boas leituras. Para nos recomendar os melhores autores ou as melhores obras a descobrir ou a redescobrir, convidamos Sara Reis da Silva para uma conversa sobre a importância da leitura para a infância e juventude. Boa tarde, Sara. Começamos por agradecer a sua disponibilidade para estar connosco hoje. Começava por fazer uma pequena nota biográfica para que possamos apresentar a Sara. Nascida na Gafanha da Nazaré, Sara Reis da Silva cedo demonstrou especial gosto pelos livros, dedicando grande parte do seu tempo à leitura e à escrita, por considerar que, citando, é no convívio continuado com os livros que podemos ser mais abertos ao outro e mais sensíveis ao belo. Licenciada em Ensino Português e Inglês, mestre em Estudos Portugueses e doutorada em Literatura para a Infância, é professora auxiliar no Instituto da Educação da Universidade do Minho, desenvolvendo a sua docência e a sua investigação na área da literatura infantil e juvenil. No seu percurso profissional, tem dinamizado várias ações de formação, bem como apresentado comunicações e conferências em encontros científicos, nacionais e internacionais. Autora e coordenadora de edição de mais de 30 livros, Sara Reis é membro de vários projetos nacionais e internacionais, entre os quais a rede de LISME e o projeto Living Among Books. Sara, com esta mini nota curricular, nós gostaríamos hoje de saber a viva voz porque este seu percurso e como surgiu o interesse pela literatura infantil para a infância e juventude. Antes de mais, boa tarde, muito obrigada por este convite, por este desafio, é sempre com muito gosto que eu converso aqui com a Lisete e com todos os, digamos assim, os utilizadores, os leitores, os nossos leitores do nosso concelho também, naturalmente, e dizer que é sempre para mim uma grande alegria poder falar de livros, de literatura, de promoção da leitura, de mediação leitora, no fundo daquilo que me tem ocupado há muitos anos, não é? Este foi um percurso que surgiu. Bom, eu lembro-me, eu tenho sempre a memória, as minhas memórias mais antigas prendem-se com a leitura
na escola, vou dizer, desculpem, na escola primária da Cambeia, Muito bem. com a professora Maria José Venâncio, que foi a minha professora, a minha primeira professora, e que nos lia em voz alta e que nos incutiu muito gosto pela leitura. Também tenho um grande leitor, que é meu vizinho e que será sempre o meu professor, o professor Fernando Martins, que com a sua biblioteca extraordinária também me foi motivante para a leitura. Também tive um avô que lia, que escrevia muito, e na minha casa, embora não houvesse muitos livros, como nós sabemos, porque esse panorama alterou, diferente, não é? Mas tinha vários livros e podia ler e tinha acesso à leitura. Depois eu estive a lecionar com crianças, não é? Lecionei a crianças dos 12, a partir dos 12 anos, e depois adolescentes e jovens, e agora jovens adultos e adultos. Jovens Mas adultos. eu trabalhei com crianças de 12 anos, não é? E, portanto, parecia-me paradoxal que não se soubesse mais e que eu não estudasse mais e não soubesse mais sobre literatura de preferencial recepção infantil-juvenil. E foi por aí, comecei a ler as críticas literárias do professor José António Gomes, os estudos do professor Rui Veloso, da professora Leonor Riscado e de outras pessoas que há muitos anos trabalham neste domínio, nesta área, e comecei a escrever umas recensões para a Rádio Terra Nova e para o jornal O Ilhavense, e tudo começou mais ou menos assim. Entretanto, tornei-me professora de literatura para a infância e a juventude na Universidade do Minho e prossegui a minha investigação e os meus estudos neste domínio, nesta literatura, como é uma... E em boa hora o fez. Assim, como leitora e como professora, se calhar tem versões diferentes da sua leitura como professora, como leitora, como mediadora da leitura. Qual foi o livro que a mais marcou? Pois, é tão complicado porque... Bom, há dois livros que são duas narrativas juvenis, curiosamente, duas narrativas juvenis que de facto deixaram em mim marcas bastante profundas e que eu aconselho sempre a leitura. Ainda há uns dias para um projeto de uma ex-aluna minha, o Bookshelf, um projeto muito interessante que está no Instagram, eu aconselhei a leitura dos Olhos da Ana Marta, da Alice Vieira, que é um livro absolutamente marcante e inesquecível. Mas, por exemplo, há também um outro que é A Casa das Bengalas, de António Mota, que é um livro absolutamente extraordinário. Aliás, a Alice Vieira e o António Mota são contadores de histórias absolutamente exímios e são nomes incontornáveis, não é? Fundamentais na literatura infantil-juvenil, sem dúvida. Sim. E assim, na literatura juvenil, talvez estes dois, claro que não posso esquecer do primeiro livro da Alice Vieira, O Rosa, Minha Irmã Rosa, de 1979, que é um livro também marcante, mas há muitos outros, é muito complicado para mim. Por exemplo, eu mais adiante falarei de um outro livro que voltei a ler muito recentemente, porque estive a lê-lo com o meu filho e, portanto, para um trabalho, e, portanto, fiquei novamente... Eu acho que cada vez que nós lemos um livro, lemo-lo de novo. Exato. Como se fosse pela primeira vez, não é? Como se fosse pela primeira vez. E foi o que aconteceu com esse outro livro, que eu daqui a pouco já vou referir-me a ele. Não resisto. Muito bem, ótimo. Pronto, nós sabemos que a Sara tem um gosto especial por uma história infantil, pela imagem de uma personagem das histórias infantis, que é o Capuchinho Vermelho. E nós gostávamos muito de saber, embora a Sara se calhar já terá dito isso em alguns lugares, em algumas situações, gostávamos muito de saber porque este fascínio pelo Capuchinho Vermelho, que a leva inclusivamente a colecionar livros e apetrechos da história do Capuchinho Vermelho. Eu ainda não encontrei nenhum texto que tenha sido, ou que seja tão fértil do ponto de vista da inspiração, tanto textual como visual, como gráfica em geral, como o Capuchinho Vermelho. E eu já tenho feito essa pesquisa até com outros textos que são bastante bem difundidos, como A Casinha de Chocolate, ou Hansel e Gretel, ou até Os Três Porquinhos, ou O Gato das Botas, mas nenhum é como o Capuchinho Vermelho. Isso é verdadeiramente extraordinário, porque reparem como é que um conto que é registado pela primeira vez em 1697,
por Charles Perrault, e depois em 1812, no século XIX, os irmãos Grimm o retomam e introduzem uma personagem masculina e acabam por suavizar, entre aspas, não é, ali aquele final trágico, na versão matricial, na versão original. Sim. Como é que este texto tem viajado, quando aliás se pensa que, aliás, na Antiguidade Clássica alguns escritores já terão ensaiado, há ali umas versões embrionárias deste texto, há versões, há narrativas, por exemplo, na Ásia e em África, que têm exatamente alguns dos motivos fundamentais, uma menina numa floresta, enfim, a percorrer sozinha, a questão do percurso e Eu comecei a achar muita graça a este texto precisamente um pouco pela profusão, pela proliferação de retextualizações, de revisitações. Depois a verdade é que alguns amigos também foram alimentando este meu gosto, amigos que iam aqui e acolá e encontravam um capuchinho e traziam, e portanto esta coleção é uma coleção que tem vindo a crescer. É um universo bastante interessante. Aliás, a Câmara Municipal de Ilha em 2012 apoiou a edição feita pela Brexit Books, não é? Exatamente. Das histórias é verdade. Das reescritas, algumas reescritas do Capuchinho Vermelho. Depois gostávamos aqui, se calhar é um desafio maior que temos para a Sara, que tem a ver um pouco com a nossa função nas bibliotecas públicas, que é motivar os nossos leitores, sobretudo os mais jovens. E nós gostávamos de saber que os livros para a infância e para os jovens são muito mais abundantes agora do que há 20 anos atrás, certo? Para crianças e jovens que não tiveram a felicidade ou que não tiveram a oportunidade de contactar com o objeto livro desde a primeira infância, que livro ou que livros sugeria a nossa Sara para sugerirmos aos nossos leitores? Eu vou voltar às origens e vou dizer que muitas vezes o facto de não terem contacto com o objeto livro nos primeiros anos de vida não significa que não tenham tido contacto com a literatura na sua forma oral, não é? A literatura palavra que é pronunciada e penso, por exemplo, nos trava-línguas, nos lenga-lengas, nos contos que são contados, por exemplo, na hora do conto, nos jardins, em muitos jardins de infância, ou aquela história que a avó ou que a tia mais velha conta. E, portanto, muitas vezes o que acontece é que, de facto, podem não ter tido esse contacto precoce com o objeto, e é fundamental, não é? Do ponto de vista até da componente sensorial pronto, mas podem ter tido contacto com a literatura, e isso é o mais extraordinário, pode ter ficado lá a sementinha, esse gosto. Eu sugeria para os mais pequenos esta extraordinária coleção de livros que eu tenho aqui, que é a coleção das girafas Gira-Gira, do nosso Mário Castrim. Mário Castrim. Mário Castrim, um escritor nascido natural de Ilhavo. Nasceu em 1920, não é? Portanto, comemoramos este ano o centenário do seu nascimento. Este para mais pequenos, mas também do Mário Castrim, há aqui um livro absolutamente extraordinário que é este, que eu gostava muito que lessem, também conhecessem este livro, O Caso da Jal, que é um texto muito interessante, e eu tenho a certeza que vão encontrar aqui, quando lerem, uma personagem que também é uma personalidade real, não é? Mas que aparece aqui transfigurada ou passada pelo filtro da ficção. E porque também estamos em tempos de comemoração de um outro centenário, eu sugeria a leitura de Gianni Rodari, voltarmos a Gianni Rodari, não é? Que também nasceu em 1920, este extraordinário italiano, por exemplo, estes contos ao telefone, que são textos brevíssimos, narrativas muito breves, micro narrativas, até em alguns casos, e que para quem não tenha muitos hábitos de leitura, portanto, ler um texto que é uma história que é meia página, não é? Que é meia página,
muitos casos, eu acho que é um bom caminho. Ou, por exemplo, para quem tenha mais hábitos de leitura, era Duas Vezes o Barão Lambert, um clássico de Gianni Rodari, foi publicado em Portugal, ou este muito bonito, O que é Preciso, um álbum muito poético. O que é preciso, sim. Vale a pena. E hoje os álbuns têm um papel importantíssimo no desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento psicológico, não é? Da criança, e há trabalhos maravilhosos que nós hoje podemos usufruir. Olha, acho que temos aqui uma boa seleção de livros sugeridos pela Sara. Acho que era fundamental deixarmos aqui aos nossos ouvintes do nosso programa de hoje, em que, inclusivamente, o que nós estamos a celebrar hoje, ou a reavivar na memória de quem nos ouve, é as leituras de verão. Por isso, aproveitar bem o verão, muito embora o tempo que vivemos, não é, desta pandemia que chegou para demorar, infelizmente, mas que nos faz também pensar o quão importante é aproveitar o que temos, e tendo bibliotecas ao nosso alcance e felizmente já livrarias abertas ao público, promover aqui um pouco a leitura para quem vai ficar de férias ou para quem já está de férias, e daí termos também solicitado aqui esta ajuda, este miminho à Sara, para podermos motivar a leitura aos nossos ouvintes agora neste período de verão. Há uma grande comemoração em 2020 e que tem de ser assinalada, que é a do armistício, não é? Dos 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial. E eu aproveitava, não sei se ainda temos um bocadinho. Temos, claro que sim, claro que sim. Para dizer que há uma produção literária absolutamente extraordinária, que ficcionaliza precisamente o período do Holocausto nazi, portanto, a Segunda Guerra Mundial, e portanto há sugestões que eu acho que são incontornáveis, não é? Voltar a ler, por exemplo, o Diário de Anne Frank, acho que é hora. Eu relio pela terceira ou quarta ou quinta vez, já não sei, há muito pouco tempo, e de facto é verdade. Por exemplo, A Ilha na Rua dos Pássaros, de Uri Orlev, foi publicado pela Âmbar. É uma pena a Âmbar ter deixado de publicar. É um livro absolutamente extraordinário. Quando Hitler roubou o meu coelho cor-de-rosa, da Judith Kerr, ou O Número das Estrelas, da Lois Lowry também, e são todas obras com esta temática da guerra, do armistício. Sim, da Segunda Guerra Mundial, e o tal livro do qual eu falava há pouco. Era isso que eu ia perguntar, falta um, sabe? Agora, e já, enfim, foi um prazer voltar a lê-lo, e uma emoção, principalmente uma emoção, que é este livro, O Caderno, do Ovo Heinrich, Conceição Diniz Tomé, que é um livro absolutamente fantástico. Tenho a certeza que os nossos ouvintes que nos estão hoje aqui a ouvir vão aproveitar muitas das suas dicas, e porque o tempo já não nos deixa alongar mais, agradecer-lhe muito a oportunidade de nos ter dado este bocadinho da sua tarde para podermos usufruir de mais alguns ensinamentos, dizer-lhe que estamos à sua espera na biblioteca sempre, a qualquer hora, a casa é sua, e um agradecimento muito especial por ter estado connosco nesta tarde. Muito obrigada. Eu é que agradeço e felicito por todas estas iniciativas em torno dos livros, e que são um orgulho, o nosso conselho é um orgulho nesse. Muito obrigada, Sara. E eu deixava só aqui um repto, que é pedir a todos os ouvintes que estejam muito atentos à programação da Biblioteca Municipal, porque exatamente no âmbito do centenário de Mário Castrim vamos voltar a ter a Sara connosco e mais alguém que nós queremos também deixar algum suspense para poder suscitar curiosidade dos nossos ouvintes, dos nossos leitores, e um até breve à Sara, um até breve a todos que nos ouvem. Obrigada, Sara. Para ler, ver e ouvir. Aqui seguem as sugestões da Biblioteca Municipal de Ilhavo. Com o verão à porta, dá vontade de ir molhar os pés no mar e aproveitar o sol nas esplanadas. Apesar de ser uma época de veraneio diferente, temos de nos adaptar, mas nem por isso devemos deixar de aproveitar. E não há nada melhor do que tirarmos algum tempo para nós e aproveitar para relaxar. Aqui na biblioteca
não queremos deixar de dar algumas sugestões para melhor passar o seu tempo. O Caso do Cairo é um romance policial da autoria de Olen Steinauer que põe em cena agentes da CIA, serviços secretos egípcios e a morte de um diplomata norte-americano. Sophie Cole está a viver o pior pesadelo da sua vida. Minutos depois de ter confessado ao marido, um diplomata destacado na Embaixada Americana da Hungria, que teve um caso enquanto estavam os dois no Cairo, ele é assassinado. O homicídio tem repercussões que chegam ao Cairo e ao mar dos serviços secretos egípcios tem de seguir os efeitos colaterais do sucedido até ao fim. Gradualmente, vai sendo revelado um delicado quebra-cabeças de lealdades e traições num mundo perigoso de jogos políticos onde as alianças nunca são claras e os resultados nunca são garantidos. Para ver, sugerimos Era Uma Vez em Hollywood, o nono filme de Quentin Tarantino, que conta com as participações de Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. E estamos no ano de 1969 em Los Angeles. Rick Dalton, estrela de TV, e o seu duplo de muitos anos, Cliff Booth, confrontam-se com uma indústria que já não reconhecem. Quando tentam reavivar as suas carreiras, cruzam-se com os personagens que marcaram a época, tais como a jovem Sharon Tate, então grávida do cineasta Roman Polanski, e ainda Charles Manson, cujos crimes chocaram o mundo, alteraram costumes e deram um mote ao ponto final do movimento hippie. Um filme em jeito de homenagem à Era Dourada de Hollywood. E para ouvir, que tal o ritmo soalheiro do reggae de Bob Marley and the Wailers, com Could You Be Loved? Requisite os álbuns Sun is Shining, The Bob Marley Collection e Bob Marley Gold, do Rei do Reggae, e relaxe neste verão. Todas estas sugestões estão disponíveis para empréstimo na sua biblioteca municipal. Na Biblioteca Municipal de Ilhavo trabalhamos para a comunidade. Fica a conhecer alguns dos nossos projetos. A Biblioteca Municipal de Ilhavo tem serviços para todos os gostos. Ao longo do ano, os saberes com sabor aguçam o apetite propondo sessões teórico-práticas saudáveis e golosas. A ação é desenvolvida mensalmente, aos sábados, sendo necessária uma inscrição prévia. A necessidade de uma alimentação saudável e equilibrada, de modo a permitir uma melhor interação com o nosso estado de saúde em geral, é um mote lançado pelos nossos especialistas em nutrição, chefes de cozinha ou outros que nos ensinam a confeccionar alimentos de forma saborosa, colorida e equilibrada em termos nutricionais. No verão, a biblioteca estende os seus serviços até aos areais da Praia da Barra e da Costa Nova. A Biblioteca de Praia, iniciada em 2006, serviu inicialmente apenas a Praia da Barra. A partir de 2018, passou a beneficiar também a Praia da Costa Nova do Prado. Este serviço tem como objetivo não só a promoção do livro e da leitura ao ar livre, em contexto de férias, mas também a sensibilização da imaginação e da criatividade no público infantil-juvenil. Com o mote Entra na Onda da Leitura, pretendemos ser um espaço aberto a todos, onde é possível usufruir de vários serviços: hora do conto e empréstimo domiciliário, consulta e leitura presencial de jornais e revistas. Em tempo de afastamento social, não precisamos de ficar desconectados. Ligue-se à Biblioteca Municipal de Ilhavo através do nosso Facebook e do nosso site. O serviço de empréstimo de livros, música ou filmes continua a ser assegurado, desta vez com a entrega ao domicílio em toda a área do município de Ilhavo. Basta que entre no site da biblioteca, pesquise no nosso catálogo e reserve. Se preferir, também temos kits literários constituídos por um cabaz de documentos selecionados pela equipa da biblioteca. Para fazer a requisição, basta informar-nos da sua seleção, comunicar-nos o seu número de utilizador e confirmar a morada e hora de entrega. Poderá fazê-lo por telefone pelo 234 321 103, por e-mail para o endereço biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt ou por mensagem através do Facebook da BMI. A nossa Hora do Conto, que são histórias para os mais pequenos, contadas e animadas, também se mantém na nossa página do Facebook, diariamente, de segunda a sábado. Ligue-se à nossa página e mantenha-se a par do nosso cardápio de histórias. Subscrevam, partilhem e façam like. Biblioteca Gira, que gira! A Biblioteca Municipal nas ondas da rádio. Sintonize-se e viaje connosco ao som da biblioteca.
A nossa missão é desafiá-lo, surpreendê-lo e informá-lo sobre todos os serviços e atividades que pode encontrar na sua biblioteca e muito mais. Escritores, Ilustradores, Histórias, poesia, filmes, músicas, memórias, conversas, lugares, tradições, sugestões, livros, leituras, uma infinidade de razões para ficar connosco e não perder pitada. Saiba mais sobre nós, sobre o nosso dia-a-dia. No nosso programa, iremos abordar diversos temas, conhecer melhor os autores que lemos, mesmo aqueles que estão ao nosso lado, em Ilhavo, e que tanto prezamos. Obrigado pela sua companhia.